Aleluia, aleluia e aleluia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos os irmãos nesta sexta-feira da paixão. Pastor, mas hoje não é sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão já passou. Toda sexta-feira para nós, para você que me acompanha aqui no Instagram, é uma sexta-feira de se apaixonar ainda mais pela palavra e pelo Evangelho. Os irmãos que estão entrando, vocês são muito bem-vindos. Chamem os demais, chamem todos aqueles que são apaixonados pela palavra do Senhor. Porque hoje, nessa sexta-feira, nós vamos fazer algo que o Senhor Jesus fazia. Jesus respondia perguntas. E nessa sexta-feira da paixão, eu quero estar aqui com você para compartilhar do Evangelho e responder perguntas. Não aquelas que você vai mandar aqui agora ao vivo, não. Se você quiser que em uma das sextas-feiras eu responda a sua pergunta, você precisa fazer como esta irmã aqui, ó. Você precisa me mandar no direct, tá bom? Você me manda no direct, eu não vou naturalmente revelar aqui o seu nome, e vou responder a pergunta aqui, nosso quadro chamado Sexta da Paixão, só para os apaixonados na palavra. Lembrando que todo esse conteúdo aqui do Instagram também está disponível no nosso canal, azemarfreitas.tv. Um canal com conteúdo bíblico, neotestamentário, cheio de vida de Deus para te abençoar. Amém? Nós já estamos aqui, louvor fluindo para a nossa sexta-feira gloriosa, só para os apaixonados pela palavra. Eu sei, claro, tem muito mais gente do que é possível assistir aqui online. Por isso, vá falando a sua cidade, a igreja que você pertence. Estou vendo irmãos aqui de Belo Horizonte, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui irmãos de Angola. Estou vendo irmãos de Zâmbia, Videira Betim, bom dia Eugênio Júnior, olha aqui a pastora Sheila, estou vendo irmãos de Ipatinga, Marcos Amorim. Bem, vá chamando mais irmãos para esta sexta-feira santa para receber a palavra do Senhor, porque nós já estamos aqui ativados para liberar fé no seu coração. É a porta de um final de semana glorioso, poderoso, que nós seremos abençoados neste final de semana em nossos cultos. Welcome, Pastor Collins from Videira Lusaka, Zâmbia. Nós temos aqui o nosso pastor Collins, entende um pouco de português. I'm sorry, pastor. O pastor Collins vai ter que aprender português. Meu colega supervisor Marcos Gurgel, Santa Catarina, Florianópolis, muitos outros irmãos, vocês todos são bem-vindos. Vai mandando o aviãozinho aqui, ó, e chamando mais pessoas para esta sexta-feira santa. Está apenas começando, louvor fluindo, a palavra já está aqui, ó. Aleluia. Nora Artesanato sempre presente. Lembrando, esse é o terceiro quadro da semana. O primeiro quadro é o Drops da Videira, uma entrevista com alguém que vai edificar a sua vida. Nessa próxima segunda-feira estarei com outro pastor, supervisor do estado de Minas Gerais, para abençoar a sua vida. Na quarta-feira, Dracma. A Dracma dessa última quarta-feira foi muito boa. Vai lá no canal, Alice, põe aí azemarfreitas.tv. E lá você vai desfrutar. Você precisa se inscrever nesse canal. Vai lá, se inscreva, clica no sininho para você receber as notificações. Todos os dias tem um vídeo novo lá para você. E lá também eu faço o estudo bíblico de um livro da Bíblia. O estudo bíblico de Êxodo. Nós estamos na jornada no livro de Êxodo, você não pode perder. Louvor fluindo. Vamos ter uma palavra de oração. Espírito de Deus, Pai, nós queremos colocar esse dia diante do Senhor. Bendito é o teu nome. Mesmo que eu não veja, o Senhor está trabalhando.
Mesmo que eu não sinta, o Senhor está trabalhando. O Senhor nunca para de trabalhar. Por isso nós abrimos nosso coração para que o Espírito continue trabalhando na nossa vida nesse dia de hoje. E tenhamos uma sexta-feira gloriosa e um final de semana mais do que poderoso. Aleluia. Alice colocou aqui, YouTube, azemarfreitas.tv. Estou vendo aqui o meu irmão, pastor Adriano. 11 horas eu vou terminar aqui e ele vai começar um quadro novo que vai ser muito divertido. Graça na Roça. Você tem que assistir. Vai ser um momento de graça para que você possa receber de Deus. O povo de Deus é um povo muito divertido. E ele vai fazer hoje o primeiro quadro, especialmente com o nosso pai. O meu pai, Azemar Freitas, vai estar, então vai ser no Instagram do pastor Adriano. Coloca o Instagram aí, pastor Adriano. Vai ser muito divertido. Vamos rir bastante. Vamos lá então. Louvor aqui. Nós já estamos aqui recebendo os irmãos nesses primeiros minutos da Sexta-feira da Paixão, só para os apaixonados pela palavra. Eu amo fazer isso aqui com você. Junto é melhor, amém? Bem, então nós vamos pegar aqui, deixa eu mostrar o que eu vou fazer hoje, tá? Na Sexta-feira da Paixão vou responder perguntas. Por que eu vou responder perguntas? Estou vendo aqui Juliana vem nos visitar nos nossos cultos 17 e 19 horas. Por que eu vou responder perguntas? Porque Jesus respondia perguntas. Eu vou pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Os irmãos aí, seja bem-vindo, Danil da Videira Cajuru. Vai escrevendo de onde você é, que nós vamos nos conhecendo melhor aqui, quem está conosco aqui no Instagram e também no nosso canal. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas. Então, Jesus tinha uma prática no seu ministério. Jesus respondia perguntas. Se você voltar um pouquinho antes no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, você vai perceber que naquela mesma hora, versículo 1, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então, esse trecho de Mateus são as chamadas parábolas do reino. Então, nós temos aqui diversas parábolas, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 21, e Jesus no capítulo 22 vai falar sobre as bodas. Bem, e a pergunta que me enviaram é essa aqui. Se você quiser que eu responda alguma pergunta, mande no direct, eu vou imprimir e aí trazer aqui para a Sexta-feira da Paixão, para nós compartilharmos. Bom dia, gostaria que o Senhor explicasse Mateus 22, do versículo 1 ao 13. A pergunta: as pessoas que já morreram participarão da grande tribulação ou só os que estiverem vivos na ocasião? Desde já eu agradeço. Bem, pergunta que foi feita e eu quero usar aqui o texto que foi sugerido de Mateus 22, do 1 ao 13, para responder essa pergunta. Então, pega aí a sua Bíblia, se você tem, se você quiser acompanhar e fazer as suas anotações. Então, Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos. Esses servos são os enviados de Deus em todas as épocas. Sempre existiram, existem e existirão enviados de Deus, servos de Deus, para proclamar o Evangelho, a mensagem do Senhor, dizendo aos convidados. Depois eu vou ler todo o texto, depois eu volto versículo por versículo. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevado já mortos, e tudo já está pronto, tudo já está consumado. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo a notícia disso,
encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, diz os servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 19. E depois as saídas dos caminhos e convidais para a boda todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. Evangelismo. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Bem, quem gosta de igreja pequena, quem gosta de evento vazio, não encontra base bíblica para isso. Porque a vontade de Deus é que a casa fique cheia de convidados. Portanto, hoje é sexta-feira, convide alguém para ir no culto esse final de semana. A casa vai ficar cheia. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei disse aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque, conclusão da parábola, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bem, a pergunta que foi feita nessa sexta-feira santa é, pastor, gostaria que o senhor explicasse Mateus 22, do 1 ao 13. Vou explicar. As pessoas que já morreram participarão da grande tribulação ou só os que estiverem vivos na ocasião? Desde já agradeço. Bem, me sinto honrado pela pergunta e vou tentar respondê-la com a graça e o conhecimento que Deus me deu. Primeira coisa, esse texto não trata de grande tribulação. Essa pessoa que enviou a pergunta, naturalmente deve estar fazendo essa pergunta com base no versículo 13. Então disse o rei aos servos, amarrai de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse texto não trata sobre a grande tribulação. Esse texto trata sobre as bodas do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, se você quer compreender mais sobre a grande tribulação, você precisa ler o livro de Apocalipse e também Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um dos capítulos mais importantes da escatologia bíblica. A partir do capítulo 18 de Mateus até o final, você vai poder aprender mais sobre a escatologia bíblica. Eu recomendo que você leia o livro do pastor Aloysio, Apocalipse sem Mistério, e também assista às lives que ele está fazendo diariamente no seu canal, aloysiosilva.tv. Você vai poder ser esclarecido. Naturalmente, nós vamos aprendendo a cada dia sobre o reino e a volta do Senhor Jesus. Ontem mesmo, eu estava ministrando aos nossos alunos do cursão essa matéria. E quanto mais falamos, quanto mais oramos, quanto mais desejamos a volta do Senhor, mais nós podemos aprender dele. Bem, nesse exato momento que eu estou gravando essa live com você, eu continuo estudando a respeito da volta do Senhor Jesus. E todos nós devemos fazer o mesmo, porque a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede diz, venha. Bem, então, aqui eu estou lendo esse livro. Esse livro é Anticristo, o Messias esperado pelo Islã. Bem, por que eu estou lendo esse livro? Primeiro, que ele foi recomendado pelo nosso pastor Aloysio. E segundo, porque a escatologia bíblica é uma coisa maravilhosa. E às vezes o que nós pensávamos alguns anos atrás, com os últimos fatos decorridos, por isso eu falei do relógio de Deus, a nossa revelação vai sendo ampliada. Esse autor, o Joel Richardson, é um autor muito reconhecido, e ele está dizendo aqui que o anticristo é o Messias esperado pelo Islã. Isso é um outro assunto, não é o nosso assunto aqui hoje, mas em uma outra sexta-feira da paixão podemos compartilhar mais isso com você. E eu tenho uma maneira de ensinar a Bíblia e compartilhar aqui. Eu leio todo o texto e depois nós vamos compartilhando versículo por versículo. Você vem comigo? Então,
Vem comigo, chama mais gente, vamos ruminar aqui esse capítulo 22, que foi o pedido da irmã. Ela pediu que eu explicasse o capítulo 22 de Mateus, versículo 1 ao 13. Ela só esqueceu do 14, que é a conclusão. Vamos lá. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: primeira coisa é que Jesus respondia perguntas. Por isso eu sou apaixonado em responder perguntas. Aprendi isso com meu pastor Aloísio, sempre nos cultos responde perguntas. E Jesus também respondia perguntas. Então eu quero utilizar este meu canal aqui de comunicação, tanto o Instagram quanto o YouTube, para responder perguntas bíblicas, perguntas que você tenha interesse em saber e conhecer melhor. Quer dizer que eu não sou dono da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você pode interpretá-la de maneira diferente, não vamos brigar por causa disso. E eu vou falar disso aqui, que é o livre-arbítrio. Então Jesus respondendo. Bem, se Jesus respondia, você também deve responder. Você não deve ignorar as dúvidas das pessoas. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus. Especialmente na Vina Videira, nós temos um encargo por estudar a palavra de Deus e compartilhamos nas células, nos discipulados, amamos a palavra, valorizamos a palavra e respondemos sim às perguntas dos irmãos. Essa é a maneira de podermos aprender mais e ensinar os mais novos. Jesus então falava às pessoas por parábolas. Primeira coisa, você não deve levar uma parábola ao extremo. A parábola é um método de ensinamento. O que é uma parábola? É uma história da vida cotidiana que tem princípios bíblicos. Toda parábola tem uma ênfase. Você não pode levar a parábola ao exagero. E eu vou te mostrar aqui, por exemplo, um ponto. O que é levar a parábola ao exagero? Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. O rei é Deus. Então, se você levar todos os versículos da parábola ao seu extremo, você estará afirmando aqui que Deus é um Deus irado, que manda matar as pessoas, etc, etc. Alguns acreditam nisso. Eu particularmente não acredito. Eu acredito que Deus é um Deus bom, que ama a vida e que deseja que todos sejam salvos. Esse versículo aqui é um versículo usado para girar, ou a jihá, ou as chamadas guerras santas, porque levou os católicos a fazerem as cruzadas, e os muçulmanos também, nos seus extremos, a matarem pessoas em nome da fé. Bem, versículo 2. Então as parábolas são métodos de ensino. Jesus usava muito isso para ensinar. Por quê? A parábola é uma história do dia a dia que tem princípios e valores bíblicos. Quem crê vai discernir o que o Senhor está ensinando na parábola. O versículo 2 fala: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, a segunda coisa que você precisa perceber aqui é que não está falando de salvação e também não está falando de grande tribulação, como mencionou a irmã da pergunta. Está falando sobre o reino. Então, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Se você ainda não estudou sobre isso, eu recomendo a nossa apostila do curso de maturidade do Espírito para você. E recomendo também, é a palavra, por sinal, mais visualizada lá do meu canal, as 7 diferenças entre a salvação e o reino, azemarfreitas.tv. Aqui então o assunto do capítulo, e na verdade o assunto desde Mateus capítulo 13, nós estamos falando, o autor está falando a respeito do reino. Até porque Mateus é também chamado o Evangelho do Reino. Ele foi escrito para os judeus. E se você for na genealogia, você verá que 2 evangelhos têm genealogia, Mateus e Lucas. Mateus, a genealogia vai até Davi, provando que Jesus Cristo é filho de Davi. Então, aqui o tema central de Mateus é o reino. Por isso, você está interessado em saber e aprender mais acerca do reino,
recomendo que você leia o Evangelho de Mateus. E já que o assunto é o reino, não é salvação. Então, ninguém aqui nesse capítulo vai perder a salvação. Isso é muito importante, por quê? Porque o versículo 13 diz assim: disse então o rei ao servo: amarrai os pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Então esse aqui é um versículo que as pessoas que acreditam que perde a salvação justificam biblicamente por esse versículo. O sujeito que estava lá na festa, ou seja, estava salvo, porque estava sem vestes, sem obras, ele foi lançado nas trevas exteriores. Alguns julgam que isso aqui é o inferno. Eu não acredito que isso é o inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, estes que creem na perda da salvação, eles baseiam-se, não é apenas esse versículo, há inúmeros outros versículos dizendo que aqui esta pessoa foi lançada para o inferno. Não acredito que foi. Você tem liberdade de acreditar, mas eu não creio. E eu vou te explicar já por quê. Então, o assunto é reino de Deus. O assunto não é salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, se você consegue me acompanhar, Alice, vai colocando os versículos aqui enquanto eu cito os versículos, porque não consigo fazer as duas coisas simultaneamente. A salvação é sempre pela graça mediante a fé. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é carisma, é presente. Então, eu não creio que Deus deu a salvação para depois tomá-la. Alguns creem baseado no comportamento. Eles dizem, se um crente comportar bem, ele permanece salvo. Se ele comportar mal, ele perde a salvação. Não creio nisso. Eu creio que uma vez que foi dada a salvação, ela permanece para sempre. A salvação na Bíblia também é chamada vida eterna. Então, não faz nenhum sentido que Deus dê a salvação para alguém para depois tirá-la. Bem, a salvação foi dada pela graça por meio da fé. Se é pela graça por meio da fé, então você recebeu a salvação de graça. Como que ela permanece? Pela mesma graça. Como que eu e você somos sustentados? Pela mesma graça. Como que eu e você permaneceremos? Pela mesma graça. O texto bíblico está aí. Porque pela graça sois salvos. Você não foi salvo por alguma obra que você tenha feito. Portanto, você não permanece salvo por alguma obra que eu e você tenhamos realizado. Se você crê que você pode sustentar a sua salvação pelo seu bom comportamento, então a salvação não é pela graça. A salvação é por mérito. Bem, se é por mérito, Cristo morreu em vão. Então, eu quero lançar aqui as bases do contexto do capítulo. Vou te ensinar uma coisa que aprendemos em hermenêutica. Quando você for estudar um capítulo ou quiser se aprofundar num tema, você precisa ver o contexto que está tratando o capítulo. O contexto do capítulo é o reino, não é a salvação e não é também a grande tribulação, como perguntou a irmã. Então, aqui lançamos a base do reino. O reino dos céus é semelhante a um rei. Jesus, então, está explicando o reino para as pessoas. Ele vai usar de uma parábola. Lembra de não exagerar a parábola. Um semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, no caso aqui, o rei simboliza Deus e as bodas de seu filho são as bodas do Cordeiro. Essas bodas ainda não foram celebradas, elas serão celebradas por ocasião do milênio. E elas serão celebradas com os crentes, não serão celebradas com ímpios. Versículo 3. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram ir. Quem são os servos? Os servos são os profetas. Os profetas, passando desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, são servos de Deus, os sacerdotes, eu e você.
nós fomos enviados para chamar os convidados para a festa do Filho. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós estamos aqui fazendo o convite para que as pessoas venham para a festa do Filho. E esse convite é o Evangelho. O convite é o Evangelho. O convite não é que você sabe pregar ou deixa de pregar. Não, convide. Eu me converti num tempo que não tinha rede social e o que a gente fazia todo final de semana é convidar alguém para ir para o culto. Convidar alguém para ir para a célula. Naquela ocasião nem tinha célula. E se tinha, nós não sabíamos. Então, o que nós fazíamos? Convidávamos uma pessoa para ir para a festa. Qual festa? Celebração, culto glorioso. E essa é a maneira até os dias atuais que a maioria das pessoas se converte. O Instituto Peter Wagner, que é um instituto de evangelismo em Hawaii, né, no Havaí, ele mostra que a maioria das pessoas se converte, não é pelo rádio nem pela televisão, é por um contato pessoal. E esse contato pessoal é feito através de um convite. Então aqui, enviou seus servos a chamar os convidados. Convide, convide, convide. Convide alguém para a festa desse final de semana. Como é que é o nome dos nossos cultos? Cultos de celebração. Ali tem louvor, ali tem palavra, ali tem oferta, ali tem comunhão, ali tem os irmãos, é maravilhoso. E estes não quiseram vir. Aqui nós lançamos então a mão do livre-arbítrio. Você convida, alguns não querem vir. Não desanime de convidar, a maioria virá, pode ter certeza, a casa vai ficar cheia. Estes não quiseram vir, portanto, lançamos mão aqui de uma doutrina importante chamada livre-arbítrio, ou seja, Deus não criou o homem para ser uma marionete. Ele, o Senhor, deu liberdade a todos os homens para escolherem. Então, desde lá do jardim, havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem escolheu dar ouvidos à mensagem do diabo, a mensagem de Satanás. E você sabe, o resultado foi morte espiritual. E até hoje é assim também. O convite está sendo feito. O evangelho está sendo proclamado aqui pelas redes sociais, por todos os meios. E o saber se multiplicaria nos últimos dias. Esses são os dias atuais, por isso eu falei do relógio de Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Você pode encontrar o ensino que os apóstolos levaram anos para ministrar em rápidas lições na internet. Você pode encontrar, a semelhança desta Bíblia, milhares de outras de estudo no seu smartphone, nos mais diversos canais, e o saber se multiplicaria, diz o profeta Daniel. E a Bíblia diz que no versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo, outros profetas, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, tudo já está preparado. Mateus capítulo 19, João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, já está consumado. O rei disse, já está tudo preparado. Eu fiz tudo por você. Meu filho já realizou toda a obra. Já está tudo preparado. Você simplesmente precisa vir. Venha. Como dizem os evangelistas, venha da maneira como você está. Perfeita pregação. Muitas pessoas estão se preparando primeiro para depois virem para a festa. Não, essa não é a maneira de participar desta festa. O convite é de graça. O convite é de graça por meio da fé. E aqui os servos estão sendo enviados aos 4 cantos do mundo, toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho está sendo pregado e tudo já está pronto. Eu gosto dessa frase. Está entre aspas, entre vírgulas, tudo está pronto. Ou seja, está tudo preparado. Vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não fizeram caso do evangelho. E cada um está cuidando da sua vida. O apóstolo Paulo chega a dizer que todos buscam o que é seu.
mas só Timóteo busca o que é de Cristo. Não desanime de convidar. Eu sei que algumas vezes ficamos desanimados de convidar certas pessoas porque convidamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eles não quiseram. Eu e você somos um servo. Servo é escravo, doulos, do grego. Então você não faz o que quer, você não faz o que tem vontade, você faz o que o seu Senhor manda você fazer. E o Senhor nos mandou convidar, convide. O nosso papel é papel de mensageiro, é papel de fazer o convite. O Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Já está tudo preparado. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, simbolizando a morte dos profetas, dos apóstolos em todas as eras, dos mártires até o dia de hoje. Há irmãos anunciando o evangelho e sendo mortos por causa disso. Você pode ver isso atualmente, no site Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Eles trabalham só com países perseguidos, onde irmãos nossos, pregando o evangelho, são perseguidos e mortos. 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Aqui é o que eu falo de um ponto. Se você pega uma parábola, cada versículo, como eu estou fazendo, e exagera, força o versículo, você vai encontrar aqui um Deus encolerizado, raivoso, cheio de ira. Pastor, mas isso aconteceu de fato? Sim, houve uma permissão divina para que todos os impérios, no caso aqui de Mateus, o Império Romano, incendiasse a cidade, matasse pessoas. Jerusalém foi incendiada e destruída por diversas vezes. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, já estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os convidados inicialmente? Os judeus. Eles foram convidados. Eles foram escolhidos para ser o povo que deveria anunciar o evangelho para todas as nações. Mas os convidados não quiseram, desprezaram o convite do Messias. Desprezaram e aqui ultrajaram e mataram o filho. Então, este convite foi estendido para todos nós. Quer ver isso agora? Os convidados não eram dignos, no caso aqui os judeus. Versículo 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares, os gentios. Todos, sem exceção, sem distinção de classe social, cor, todos, convidem a todos. Convidem ricos e pobres, convidem negros e brancos, convidem pessoas da sua cultura e que não são da sua cultura. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontrarem. Olha que expressão maravilhosa da graça de Deus. Tanto os maus quanto bons. Ou seja, independente do comportamento, convide. Independente de você acha que é bom ou ruim, independente se você acha que a pessoa merece ou não, convide maus e bons, homicidas e parricidas, gente que a sociedade desprezou e rejeitou. Convide. O meu trabalho, o seu trabalho é só convidar. As bodas já estão preparadas. Olha, lembra lá no versículo 4? Tudo já está pronto. Vivemos hoje numa obra consumada do Calvário. Jesus Cristo, o Filho de Deus, já foi morto e derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, daqueles que são maus e que são bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Deus ama casa cheia, célula cheia, igreja cheia. E você deve amar também. Você deve amar o que Deus ama. Deus não quer casa vazia. Deus não quer célula vazia. Por isso, eu amo a visão que Deus tem nos dado. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Então, falamos do reino. Quem são aqueles que serão arrebatados? Os vencedores. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e à sua palavra. Os demais, querida irmã que fez a pergunta, serão deixados para a grande tribulação. A Bíblia diz que estarão 2 no campo.
Um será tomado e o outro será deixado. Essa comparação é uma comparação usada para aqueles que servem a Deus. Estarão dois no campo, dois trabalhando. Estarão duas mulheres no moinho, uma será deixada e a outra levada, referindo-se ao arrebatamento. Então, nós temos aqui crentes hoje que ficarão para a grande tribulação. Quem ficará para a grande tribulação? Aí esse é um outro assunto para uma outra sexta-feira da paixão. Você pode perguntar, nós vamos compartilhar. Vamos continuar aqui o versículo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Quer dizer, ele não estava qualificado para a festa. Você sabe, quando alguém é convidado para uma festa, e especialmente bodas, uma festa desse nível, uma festa importante, lá no convite vem o traje. Então lá na porta, aqueles que vão receber verificam se você está apropriado para a festa. E as vestes na Bíblia falam das nossas obras. Então a Bíblia diz que todos nós, ao servirmos ao Senhor, estamos trajando ou tecendo vestes de justiça, vestes talares. E então, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele emudeceu, não tinha o que responder. Lembra do contexto? Estamos falando do reino. Para a salvação, não é necessário ter obra alguma, mas para o reino, sim. Reinarão com Cristo aqueles que, neste tempo presente, serviram ao Senhor através das suas obras. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos ensina dois tipos de materiais com relação à obra de Deus. Ele cita: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Veja cada um, e aí a responsabilidade é individual, como edifica sobre o fundamento. Então, o fundamento é Cristo. O fundamento já está colocado. Aqui já está tudo pronto. Agora, o que eu e você vamos construir sobre o fundamento, aí sim, depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes. Tudo é pela graça de Deus. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Mas eu e você precisamos crer. Crer na palavra, crer nas direções de Deus. Pastor, mas quem será arrebatado? Será arrebatado, em primeiro lugar, aquele que faz a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Perceba então, desde lá, falei para você que todo o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Desde o capítulo 7 já está se falando sobre o reino. E o versículo diz, Alice pode colocar aqui, 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Quem é que fala Senhor, Senhor? Os crentes. Os ímpios não ficam invocando o nome do Senhor. A Bíblia diz Senhor, Senhor é uma invocação. Os ímpios não ficam chamando por Deus, invocando. Nós é que fazemos isso. E a Bíblia diz que nem todo crente entrará no reino, pelo menos no primeiro momento. Ou seja, será arrebatado. No final da grande tribulação, sim, todos os crentes reinarão com Cristo. Mas, olha o que diz 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeira coisa para você ser arrebatado, ser um vencedor, faça a vontade do Pai. Não faça a sua própria vontade. Não faça aquilo que é desejo da sua carne. Ah, pastor, mas eu fiz. E aí, olha, então o rei disse aos seus servos: amarrai os pés e mãos e levai e lançai nas trevas exteriores. Foi lançado para o inferno? Meu querido Felipe Barreto, não foi lançado para o inferno. Ele foi lançado nas trevas exteriores, ou seja, fora das bodas. Bem, imagine o seguinte, imagine que você foi convidado para a festa. Mas ao chegar à festa, você não estava trajando as vestimentas apropriadas. Então, você não está apto
para entrar para as bodas. O que seria apto aqui? As vestes. As vestes falam de obras. Então, preste atenção para nós concluirmos o entendimento. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará para a festa. Somente aqueles que fizerem a vontade do Pai. Então, faça a vontade do Pai hoje, para que você possa ser arrebatado, porque o dia e a hora nós não sabemos do arrebatamento. Pode ser agora, como um ladrão na noite. E se for agora, eu e você temos obras para apresentar para o Senhor? Então, voltando lá no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que há 2 tipos de materiais: madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno, o fogo consome. Então, quando o dia do Senhor vier, a Bíblia diz que ele vem como um fogo. E esse fogo vai consumir aquilo que tem só aparência, não tem realidade. Parece obra de Deus, mas não é. É obra denorex. Parece, mas não é. Agora, aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas, o que acontece quando o fogo vem nesses 3 tipos de materiais? O ouro é purificado pelo fogo. Então, estes materiais resistem ao fogo. Estes outros, não. O que você deve escolher? Escolha o apropriado. Paulo usa a ilustração dos materiais. Jesus aqui está usando a ilustração das vestes. Para terminar, então disse ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Trevas exteriores não é o inferno. Por quê? Porque o inferno é um lugar interior, dentro, no centro da terra, e não fora, não é no exterior. Nunca foi mencionado em nenhum lugar das Escrituras o inferno como trevas exteriores. O que Jesus está dizendo aqui? Vai ficar de fora da festa. Você foi convidado, poderia participar, mas não vai participar. Vai ser lançado para fora da festa. Aonde é que estão as luzes? Aonde é que está a glória? Aonde é que está o noivo? Aonde que está as boas comidas? Tudo ali acontecendo, do lado de dentro. Mas se você não tiver obras para apresentar ao Senhor, então não será arrebatado. Terá que ficar, aí sim, respondendo a pergunta da irmã, terá que ficar mais um período aqui para amadurecer. A grande tribulação é esse período de amadurecimento na vida daqueles cristãos que não aproveitaram este tempo da graça de Deus para servir ao Senhor. A semelhança dos convidados, eles não fizeram caso do evangelho, não fizeram caso da igreja, não fizeram caso de servir a Deus. Foram cada um para o seu campo. Campo é lugar de trabalho. Foram cada um cuidar da sua vida. Não se interessam pelo reino de Deus, não se interessam pela vida da igreja, não se interessam pelo evangelismo, pela salvação, pelo crescimento, não querem liderar, não querem discipular, não querem fazer nada para Deus. Querem cuidar do seu campo e do seu negócio. Não tem nenhum probleminha esses crentes. Não tem problema. O problema será quando a igreja for arrebatada. Toda a igreja será arrebatada? Não. Estarão 2 no campo. Um será tomado e o outro deixado. Quem será deixado? Esse aqui, que foi convidado e não fez caso. Este aqui, que foi convidado e preferiu participar dos seus negócios. Festa, bodas, igreja, conferência, discipulado. Não quero servir a Deus. Eu vou cuidar do meu negócio. Tem gente aí na internet mandando você cuidar da sua vida. Bem, quem cuida da sua vida vai ter uma vida estendida aí de 7 anos a mais para ficar aqui na companhia do anticristo, da besta e do falso profeta. Se você acha que com o coronavírus está difícil, imagina quando esse freguês estiver aqui, ó, o anticristo. Eu não quero estar aqui para participar, mas esse vídeo vai ficar. E aí, se você ficar, você pode ler todo o Evangelho de Mateus para você ver
com detalhes a respeito da grande tribulação. Não é o nosso assunto agora, mas podemos compartilhar com você depois. Para terminar, que o nosso tempo está acabando, ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas confundem essa expressão com uma expressão do inferno. A expressão do inferno não é essa. A expressão do inferno é onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Essa sim é uma expressão do inferno. Então o fogo não se apaga e o verme não morre. E agora, trevas exteriores é uma expressão de disciplina. Então aqui, este crente foi disciplinado. Qual a disciplina? Ficar fora da festa. Então, não vai participar da festa, mas não significa que foi lançado no inferno. Por que, pastor, você pode afirmar isso? Porque fomos feitos filhos. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, diz que aquele que creu foi feito filho. E uma vez que você foi feito filho, você não deixa de sê-lo. Olha, uma maneira simples que eu vou te ensinar de ter paz com relação à sua salvação. Talvez você que está aqui me ouvindo acredite que você perde a sua salvação. Se você acredita, eu não quero ofender a sua fé. Eu só quero ensinar para você e ponderar num outro ponto de vista. Eu não creio que perde a salvação. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Nós temos muitos argumentos, podemos conversar sobre eles um outro dia. Mas um deles que para mim é suficiente é o argumento da filiação. O que é o argumento da filiação? Bem, eu tenho 3 filhos. Uma vez que eu tive esse filho, ele foi registrado. Uma vez que ele foi registrado, ele tem uma identidade. Você também foi feito filho, filho de Deus, pela graça, por meio da fé. E você foi registrado. A Bíblia diz que, tem um livro chamado Livro da Vida, onde os nomes são escritos. Está aqui o versículo que eu citei, João capítulo 1 e versículo 11, veio para o que era seu, os judeus. E os seus não receberam, os convidados, não eram dignos, lembra? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Foi feito filho. O nome foi escrito no tal livro da vida, que existe sim, no céu. Pega a sua identidade aí, simples para você compreender. Então ali tem filiação. Uma vez que você foi feito filho, o que você pode fazer para deixar de ser filho? Absolutamente nada. O seu bom comportamento não te faz mais filho de fulano e ciclano. O seu mau comportamento também não retira a sua filiação. Uma outra questão é a disciplina. Esse texto de Mateus capítulo 22 é um texto que fala das bodas e está assim falando de disciplina. Aqui no versículo 13 é disciplina. Este filho que não se preparou para a festa agora será disciplinado. Não vai participar da festa, não vai participar da viagem da família, não vai participar do aniversário, vai ficar fora em trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dente. Ele vai falar, meu Deus, por que eu não participei disso? Por que eu não me preparei melhor? Eu ouvi essas pregações todas, eu fiquei cuidando da minha vida, eu fiquei cuidando, como diz o texto, para o seu campo e para o seu negócio. Eu não me preocupei com o reino de Deus, com a salvação das almas, com a edificação da igreja. Eu não me preocupei em servir, eu sou um servo, servir ao Senhor e aos meus irmãos. Portanto, abra os seus olhos enquanto é tempo, porque Ele vem. Eu disse que eu iria falar do relógio de Deus, Ele vem, Maranata, Ele está voltando. E a respeito da sua volta, nós temos 2 aspectos. Um aspecto é o arrebatamento, outro aspecto é a volta de Jesus às claras. Esse primeiro não tem dia e não tem hora, é como o ladrão na noite. Se soubesse que horas viria o ladrão, você trancaria a sua casa e não seria assaltado. Portanto, não tem hora, o arrebatamento. Todos os sinais aí já são mais do que evidentes que Cristo poderia voltar agora. Agora mesmo. Oxalá que enquanto eu estou fazendo essa live aqui ao vivo, desapareça aqui ao vivo na sua frente
é o arrebatamento dos vencedores. Então esse aqui é o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, então haverá aqui um período de tempo até que Cristo venha nas nuvens. E aí a Bíblia diz que todo olho o verá. Esse tempo entre o arrebatamento e a volta de Cristo nos ares, aí é uma nova dispensação. O arrebatamento vai marcar a mudança de dispensação. Dessa dispensação que nós estamos vivendo agora para outra. Aí já é a preparação para este capítulo que nós estamos vendo aqui. As bodas do Cordeiro. Então, para finalizar, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamados e escolhidos. Você, meu querido irmão, foi chamado. Você foi chamado para a festa. Você foi escolhido para participar. Então, pastor, como eu sei que alguém foi chamado? Você não sabe. Por isso chamamos a todos. Lembra? Olha só, todos que encontraram, tanto maus quanto bons, chamamos a todos, pregamos o evangelho para todos. Não está escrito aqui na testa, aqui, ó, chamado, eleito. Então chamamos a todos, pregamos o evangelho para todos. Mas nem todos vão aceitar. Já está escrito, você não deveria se sentir acusado porque alguém não aceitou o convite. A minha missão e a sua missão como servos é convidar. Quando você está convidando alguém, sabia que isso é uma obra chamada evangelismo? Portanto, Jesus nos deu em Mateus capítulo 28, versículo 19, uma comissão. Ele nos comissionou a fazer o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, nós temos revelação de que essa é uma das nossas obras. Não podemos ficar parados nas nossas casas, simplesmente só recebendo os cultos na igreja, lendo, não, engordando espiritualmente. Não, nós somos alimentados para alimentar outros. Por isso é maravilhosa a visão do sacerdócio universal dos crentes. Pregamos isso para você há 20 anos, mais de 20 anos. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Quem é o vencedor? É o que vai ser arrebatado. Então, fazendo o quê? Cada crente é um sacerdote. Então você tem uma missão que é a 01. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o ministério de todo crente. Você não precisa ser pastor para fazer o convite, nem evangelista, nem ter um cargo na igreja. Você é o servo que foi salvo pela graça mediante a fé, que foi livre da condenação eterna. E agora, o que o nosso Senhor nos pede é apenas que convidemos mais e mais pessoas. Convide diariamente, convide pelo WhatsApp, convide pelo Instagram, convide pelo Facebook, convide pelo YouTube, faça lista de transmissão. Você não sabe que hora aquela pessoa vai aceitar o convite? Convide mais de uma vez, 10 vezes, convide incansavelmente. O seu papel é convidar. Meu papel é convidar. E aí a casa vai ficar cheia, a célula vai multiplicar. Entende por que as células devem se multiplicar? Porque são mais pontos de festa para pessoas serem convidadas. Cada célula, na verdade, é uma mini bodas do Cordeiro. Cada igreja local é uma mini bodas do Cordeiro. Quem vem, aceita o convite, ali vê a celebração, que é uma celebração de bodas. Temos comida, temos os convidados, temos o louvor, temos a festa, temos a palavra, temos a presença do Rei Jesus. Ai, maravilhoso! Então, convide pessoas para a festa, porque muitos são chamados. Ou seja, convide a todos. Nem todos virão para a festa, mas não desista, continue crendo.
porque o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo: a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a nossa Sexta-feira Santa, é a Sexta-feira da Paixão. Espero ter ajudado você, espero ter respondido aqui a nossa querida irmã. Muito obrigado pela sua pergunta, me sinto honrado. E se você quer também fazer perguntas para serem respondidas aqui na Sexta-feira da Paixão, mande no meu direct. Chame pessoas para estar conosco no nosso canal azemarfreitas.tv no YouTube. Todo esse conteúdo está lá gratuitamente para você ruminar. As entrevistas com os homens e mulheres de Deus, com os profissionais liberais, chamado Drops da Videira. As lives também que fizemos, eu e a minha esposa, com as mais diversas e abençoadas pessoas. Também o estudo bíblico de Êxodo. O que fizemos aqui hoje, faremos, se o Senhor permitir, quando eu terminar Êxodo, eu quero ir para Mateus. Quero muito falar do reino, porque cada dia mais o reino se aproxima. E eu e você, temos um anelo no coração de sermos arrebatados, por isso eu vou colocar o cântico, para que nós pudéssemos orar. Louvado seja Deus pela sua vida. Prepare-se para um final de semana poderoso, cheio da glória de Deus. E te dou uma dica hoje. Convide para a festa. Tem uma celebração acontecendo aí na sua cidade. Independente se você é da videira ou não. Há uma festa acontecendo em cada igreja local. Cada igreja local é um ponto divino das bodas do Cordeiro. E sabe qual é a boa notícia? Ainda é possível entrar com qualquer tipo de roupa. Bons e maus são convidados para participar da festa. E eu intercedo agora, em nome de Jesus Cristo, para que os meus convidados e os seus convidados possam aceitar o convite nesse final de semana de participar deste culto de celebração que você vai convidá-lo. Convide. Deus vai colocar agora uma pessoa no seu coração, ou várias pessoas a quem você possa convidar. Se for necessário, vá até a casa dele, dela, busque, leve. Quando alguém é uma criança na fé, você que já tem filhos, eu também, você sabe que você precisa pegar pelas mãos, dar o alimento na boca. Não tem nenhum problema nisso. Já fiz e faço isso até hoje. Coloca o alimento na boca, vá na casa buscar, depois deixe após o culto. E aí, à medida que ele ou ela recebe de Cristo naquele ambiente de festa, é impossível não ser tocado no ambiente de celebração. Talvez ele faz um papel de durão, quem sabe é o seu marido ou sua esposa, dizendo: não senti nada. Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer e satisfazer aquilo que ela foi designada. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Por isso, pregue a palavra, conte o seu testemunho. Pastor, eu não sou pregador. Não precisa ser pregador. Você é o servo que convida para a festa. Convide para a festa. Nessa sexta-feira, intercedemos para que os meus e os seus familiares venham para a festa e possam nascer de novo. Cristo, eu oro para que essa mensagem chegue ao coração, aos corações daqueles a quem o Senhor já separou. Ó Cristo, conduz essas almas à tua salvação. Conduza estas almas ao novo nascimento. Eu não posso fazer isso, meus irmãos também não, mas o Espírito Santo pode. Querido Espírito Santo, realize essa obra, já está tudo preparado. Indique no meu coração e no coração dos meus irmãos quem são aquelas pessoas a quem o Senhor já está gerando, preparando para este final de semana. As bodas do Cordeiro. Prepara a tua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem
vem, vem e vem.